capítulo 5. Nós estamos conversando há algum tempo sobre textos da Bíblia que são textos que têm uma elucidação tanto difícil. Nós já conversamos sobre Êxodo, capítulo 32, que é quando Moisés aparentemente provoca a Deus se arrepender. E o texto diz que ele se arrepende, mas a gente viu aqui que Deus não pode se arrepender. Nós vimos também aquele estranho voto que um juiz, o Jefté, fez e que pode ter ocasionado o sacrifício da sua única filha. Mas a gente também viu aqui que Deus não aceita sacrifício humano. Mas a gente também não pode afirmar que ele não sacrificou a filha. E a gente viu também aquela estranha conversa, aquele diálogo de Deus com o diabo no começo da história de Jó. E vimos a intensidade, a progressividade, a profundidade dos sofrimentos de Jó. E vimos e discorremos sobre o motivo que aquele episódio, que aquela situação ocorreu. Hoje eu quero voltar aos textos dos Atos dos Apóstolos, que a gente começou a falar lá no início do ano. E quero também voltar num texto muito difícil. A gente parou no capítulo 4. Você está com a mente alerta, com suas anotações aprimoradas. Nós paramos no capítulo 4 e hoje nós vamos começar no capítulo 5. Que é um texto difícil também. Que é um momento estranho que a gente não vê com frequência. Aliás, a gente tem que olhar para esse texto e ficar extremamente alerta e atentos. Porque isso aqui é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus, é lâmpada e luz para os nossos passos, para os nossos caminhos e para a nossa vida. Então eu vou ler aqui os 11 primeiros versículos do capítulo 11 e quero que você acompanhe na sua Bíblia. O texto começa dizendo assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levou o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e morreu. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, falou novamente, né? Por que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido. Eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e morreu. Entrando, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. A igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos, sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram notícias destes acontecimentos. Vamos orar. Meu Deus santo e poderoso,
A tua palavra por vezes se apresenta misteriosa demais para nós. Nós não conseguimos compreendê-la com a mente, com a consciência, com o saber humano. Nós dependemos da tua iluminação para que esse texto, para que essa palavra, para que essa mensagem seja aclarada na nossa alma, no nosso espírito, para que assim possa cumprir o seu propósito em nós, edificando-nos, avivando-nos, fortalecendo-nos, fazendo-nos ficarmos fitos no teu querer, na tua vontade, e andarmos no teu caminho, para que vivamos em novidade de vida todos os dias da nossa vida. Eu te peço, meu Pai eterno, que tu ilumine todos nós que estamos aqui, aqueles que estão acompanhando em casa também, hoje ou em qualquer outro momento, onde essa mensagem os alcançará. No nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto extremamente singelo. A gente precisa ter muita cautela para adentrar nos detalhes desse texto, por alguns motivos. O primeiro deles, que a gente tem que compreender, que essa história ela acontece no momento da história da vida, que é a transição da antiga aliança para a nova aliança, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Nós estamos aqui na formação da igreja cristã. Isso não pode saltar os nossos olhos. Senão a gente olha para isso e acha que é doutrina. Se for doutrina, nós estamos perdidos. A segunda coisa que a gente tem que ficar atento, ou tem que saltar os nossos olhos acerca desse texto, é justamente isso que eu acabei de falar. Atos é um livro histórico. Quando nós classificamos o estilo literário dos livros da Bíblia, você vai ver livros proféticos, ou seja, os livros das profecias, Isaías, Malaquias, Zacarias, enfim, Isaías, Ageu, Malaquias, são livros proféticos. Há livros poéticos, como por exemplo os Salmos que a gente leu no começo desse culto. São livros poéticos, a maioria são cânticos, são poesias, orações, livros poéticos. E há livros históricos, não que não haja história na completude da Bíblia, mas há livros que basicamente são contos históricos do que havia ou do que acontecera. Atos é um desses, é o livro histórico do Novo Testamento. A gente tem que compreender, porque senão a gente vai fazer uma doutrina desse livro. Aqui em Atos a gente não faz doutrina, a gente faz doutrina nas cartas apostólicas. Mas Atos é a introdução da igreja. Atos é a formação da igreja, é onde começa a igreja cristã. É onde começa a caminhada da igreja. Esse texto aqui mesmo, eu vou falar a seguir, mas é a primeira vez, por exemplo, que a igreja é chamada de igreja enquanto comunidade. Antes eram grupos, eram tribos. Aqui, o texto termina, o versículo 11, chamando a igreja, chamando a comunidade dos santos de Assembleia de Deus. E não é Assembleia de Deus um modelo denominacional, mas Assembleia de Deus como igreja reunida no nome de Deus. A eclesia. Então nós precisamos atentar a esse texto. E a terceira coisa, que para a gente começar a entender o início do capítulo 5 de Atos, nós temos que ler o final do capítulo 4 de Atos. Quero que, se você tiver a Bíblia aberta, acompanhe na sua mensagem, na sua Bíblia. O texto diz, versículo 36 do capítulo 4, José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo,
vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Aí o capítulo 5 começa com essa palavra. Entretanto, é como se fosse uma conjunção adversativa, é um contraste. Então contou a história do Barnabé, como se tivesse um campo, pegou o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Em contraste a isso, contrário a isso, diferente disso, certo homem chamado Ananias e Safira com sua mulher, vendeu uma propriedade, mas de comum acordo, reteve parte do preço, levando o restante e depositou aos pés dos apóstolos. É o mesmo ato. O Barnabé vendeu, ou talvez não tivesse vendido, porque o texto diz como se tivesse, pode ser que ele pegou só o valor e trouxe para a igreja. Depositar aos pés dos apóstolos não era colocar nos pés dos apóstolos, era trouxe a igreja, porque os apóstolos é quem administrava a finança da igreja. Trouxe para a igreja. Ananias e Safira fez a mesma coisa. Você que estivesse sentado lá na igreja, você ia ver o Barnabé indo lá e depositar o dinheiro. Ia ver Ananias e Safira e depositar o dinheiro. E você não ia fazer a mínima distinção do que estava ocorrendo ali. Mas eu não sei como. E eu não sei te explicar, porque o texto não diz. Que Pedro soube. E ele chamou Ananias e Safira. Aliás, chamou Ananias e falou: Ananias, que é isso que você fez, Ananias? Você reteve parte do preço, Ananias. E ele começa dizendo, fazendo algumas indagações e afirmações a Ananias. Preste atenção comigo, se você está com a tua Bíblia aberta. Primeiro ele diz assim, ele faz uma afirmação. Por que encheu Satanás o teu coração? Por que você permitiu isso? Ananias, eu estou aqui agora parafraseando e conjecturando. Ananias deve ter olhado para Pedro e dizer, o que esse cara está falando? E aí Pedro começa a detalhar a ele por que ele faz essa afirmação com algumas perguntas. Ele diz, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder. Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Ele está dizendo para Ananias, Ananias, você não tem obrigação de trazer dinheiro para a igreja. Ananias, você não tem... você não precisava dar nada. O dinheiro é teu. É segundo tiver proposto no seu coração. Agora, o que você não podia fazer nunca é dizer que fez aquilo que você não fez. E o que Paulo está revelando a Ananias, está dizendo, esse negócio aqui, Ananias, que Pedro está revelando a Ananias, está dizendo, esse negócio aqui, Ananias, não é um negócio da terra, não é um negócio de pastor, não é um negócio de presbítero, de aparência. Esse negócio aqui é um negócio eterno, uma coisa divina, uma coisa santa. Você não enganou nem a mim, Ananias. Eu não sei como é que Pedro soube, mas ele soube. Você não enganou nem a mim. Como é que você quis, você ousou, você teve o disparate de querer mentir ao Espírito Santo. Porque foste a ele que tu aviltaste, foste a ele que tu mentiste. E a Bíblia diz, e aí vem a estranheza desse texto, porque isso não era comum. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vê, por exemplo, Nabade e Abiú. Eles foram prestar um culto que a Bíblia diz que era fogo estranho, e na mesma hora morreu, consumiu ele, veio sei lá, eles morreram, caíram, houve juízo eterno na hora para eles. A gente pega Sodoma e Gomorra.
Era um povo que vivia na devassidão, fora dos ditames de Deus. Veio um enxofre, fogo do céu e matou todo mundo. A vida na época de Noé também vem juiz e mata todo mundo. Não era corriqueiro, mas era muito comum. Um juízo instantâneo no Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente não vê isso. Eu me recordo de 2 episódios somente. Assim, objetivamente, o Herodes, aquele que quis se engrandecer mais do que Deus e morreu, na mesma hora fora fulminado, e esse episódio aqui. Por isso é estranho, porque nós estamos aqui no advento, na dispensação da graça. E houve juízo para a vida de Ananias e Safira. 3 horas depois, eu não sei porquê, que Safira pode ter sentido falta do marido, foi lá ver onde é que o marido estava. Chegando lá, ela se encontra com Pedro. E Pedro, rapaz, Pedro era um sujeito assim, olhou para ela e falou: me responde uma coisa, você vendeu a tua propriedade por tanto? Ela disse sim. E por que é que tu discorreste semelhantemente o que havia discorrido com Ananias? E na mesma hora ela caiu e morreu. E a conversa é uma conversa um tanto assustadora com Safira. Porque ele antes de falar, ele diz assim: olha para esses rapazes aí. Eles acabaram de enterrar teu marido. Pelo mesmo motivo que você também vai morrer. Imagina. Eu não sei você, mas ser membro da igreja do pastor Pedro talvez não fosse um bom negócio não, hein? Imagina aí. Porque o Pedro está dizendo que lá só era acolhido pessoas com verdade. Se bem que o texto diz que todo mundo que ouviu aquele negócio ficou cheio de temor. E esse temor aqui, quando você pega o texto original, ele não está muito explicado. Porque o temor pode advir de medo mesmo, e pode advir de obediência, de reverência a Deus. Eu acho que foram as duas coisas. Mas vamos conversar. Você vê um negócio desse acontecendo aqui na igreja, dá um pouquinho de receio de vir no outro culto, não dá não? Não sei, assim. Pode ser que você fale assim, eu não estou... Porque tem gente, por exemplo, aqui na igreja, como nós somos uma igreja plural, prefeito Luiz, tem gente aqui que ainda afirma que a gente pode perder a salvação. Não é essa a nossa doutrina. Nós, presbiterianos, não cremos que alguém perca a salvação. Ou teve ou nunca teve. Ficou na igreja, mas não era um dos tais. Aí isso é conversa para outra medida. Nós cremos verdadeiramente que o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar todo aquele que nele crê. E Cristo não diz salva. Porque se ele diz salvar, ele muda. E um atributo do Deus eterno é imutabilidade. Então, uma vez salvo, salvo para sempre mesmo. Se diz salvou, é porque na verdade nunca foi. Não tem como perder. Mas enfim. Mas esse texto aqui, para aqueles que não têm certeza da salvação, é um problema sério para caramba. Porque quando eu pergunto para as pessoas como é que está a vida, estamos indo, né, pessoal? Se Jesus voltar hoje, então, tomara que tenha um aviso prévio para eu poder dar uma recalchutada na minha condição de cristão. Não, aqui não teve. Pedro acabou de falar, o Ananias caiu morto. Pedro acabou de falar, a Safira caiu morta. Não teve tempo para se arrepender. Assim. O fato, meus amados e queridos irmãos,
É que me parece que essa oferta vultosa era uma coisa comum na igreja primitiva. Se você voltar alguns capítulos, e não precisa voltar, no capítulo 2, eu acho que no verso 45, o texto vai dizer que as pessoas vendiam as suas propriedades e distribuindo à medida que alguém tinha necessidade. Está lá atrás, no capítulo 2. Vocês veem que aqui o Barnabé faz uma oferta também vultosa. Ele vendeu, ou talvez pegou o preço. Por que eu imagino que ele pegou o preço do valor de uma propriedade? Porque Barnabé era levita. E levita é aquele que não herda a terra, que é aquele que só serve ao Senhor. Por isso eu imagino que ele não tivesse uma terra, mas ele tinha dinheiro. Não sei que a esposa, talvez, ele era de Chipre, era uma ilha distante de Jerusalém. Então, talvez ele tivesse uma vez. Eu sei que ele depositou algo vultoso. Então, trazer grandes quantias para a igreja era comum. Era normal, era como talvez a gente depositar nosso dízimo, a nossa oferta todos os meses. Então assim, às vezes as pessoas, elas têm muito capricho com o que elas estão importando para a visão das outras pessoas. Eu vou explicar contando uma história. Uma história, uma metáfora para que você entenda. Uma mulher foi procurada pela sua irmã, estava chovendo muito, para que ela pudesse dar uma carona a ela para vir à igreja. Era dia de ceia. E a irmã não estava querendo dar carona. E disse para a irmã assim: eu não vou na igreja hoje não. E aí ela foi, e aí a irmã voltou para casa e assim, teoricamente ela não poderia ir também, porque estava um tempo muito ruim. Mas aí essa irmã foi à igreja. Ela na verdade nunca pensou em não ir na igreja, ela só não queria dar a carona. E ela foi à igreja. Chegando na igreja, começou a ceia e os presbíteros foram servir a ceia. Na mesma hora, uma coisa atentou ao seu coração, à sua mente. Eu mentia. Eu não sou digna de tomar essa ceia. Mas também uma coisa atentou à sua mente. Se eu não tomar a ceia, o que vão pensar os meus irmãos à minha volta? Mas se eu tomar a ceia, isso no caso dela não se arrepender. Se eu tomar a ceia, o que Deus vai pensar de mim? E o presbítero vem se aproximando com um cálice e um pedaço de pão. E quando chega próximo a ela olha para um lado, olha para o outro, olha para os irmãos, pega um pedacinho de pão, um cálice e toma a ceia. Ninguém na igreja pensou alguma coisa dela. Não era para pensar nem que se ela não tivesse tomado, porque isso é uma coisa íntima, mas a gente sabe que não é assim. Você vem na igreja no dia de ceia, você não toma ceia, o irmãozinho que está do seu lado, ih, rapaz, será o que ele fez? Será o que ela fez? É assim. E ela prefere ficar legal com todo mundo, mas não muito boa na sua relação com Deus. Por que essa história ela é razoável e é uma história bem que é para você visualize? Ananias e Safira, eles não precisavam ter retido parte do preço, mas eles estavam preocupados com a aparência. E essa é a primeira lição que esse texto nos dá, meus irmãos. Muito cuidado, meus irmãos amados, muito cuidado quando nós nos preocupamos com a aparência. Às vezes nós nos preocupamos muito com o que vão pensar de nós. E não nos damos o direito ou o dever
de sondar o nosso coração acerca daquilo que Deus pensa de nós. Cuidado com o apreço pela aparência. Cuidado com o apreço por ser visto. Porque a igreja é um ambiente que favorece isso. A igreja é um ambiente que destaca aquele que é indestacável. Eu olho, por exemplo, nos cantores. Isso não é uma crítica, não, é um fato. Os cantores gospel, os profissionais. Falando nos cantores das igrejas profissionais. Tem alguns que não fariam sucesso de forma nenhuma. Mas da igreja faz. Porque a igreja também não está muito silente com aprimoramento. É adoração também. Não vamos ficar, tem que criterioso pra caramba. Isso faz a pessoa ficar famosa. Isso faz a pessoa ser um expoente. Ser conhecido. Isso não só com cantores, mas com cantores e cantoras, mas com pregadores e pregadoras. Isso dá uma dimensão absurda, ao ponto da gente chegar ao absurdo, que no comum da igreja não é absurdo, mas é das pessoas cobrarem para cantar na igreja, cobrarem para pregar na igreja. Isso é assim, os anjos devem ficar indignados com isso. Mas é normal na vida da igreja hoje. É o apreço da aparência. E a pessoa chega assim para você e fala assim, eu conversei com o Fabrício um tempo atrás. Eu liguei para uma pessoa, tinha um movimento de jovens aqui na igreja, foi coisa de maturo. E liguei para um rapaz, aí ele falou assim, pastor, tudo bem, eu vou aí abençoar a sua igreja por R$4.000. Eu falei, rapaz, eu vou abençoar a sua igreja por R$4.000. Um cantor, vocês gostam dele, não vou falar o nome dele não, para não vocês deixarem de gostar dele não. Quem disse que isso eu não tenho R$4.000 para dar para vocês. Você vem abençoar assim mesmo? Não, aí não dá para abençoar, porque a minha bênção é precificada. Aparência. Ananias e Safira estão preocupados com a aparência. Cuidado com o apreço pela aparência. Segundo, meus irmãos, Deus é santo. Deus é santo. E nós, pela sua graça, somos a expressão da sua santidade. Como eu disse, o pecado é um grande problema na vida da gente. Porque nos afasta de Deus, porque faz uma ruptura entre o ser criado e o Criador, porque nos afasta da bênção de Deus. Mas o pecado não deveria ser um problema da gente. O pecado deveria ser um problema do mundo. Porque nós cremos em Cristo, que morreu na cruz para nos lavar de todo o pecado. Se pecardes, você tem um advogado fiel, que te perdoa de todo o pecado à medida que você confessa o pecado. Então, maior do que o pecado, maior do que a problemática do pecado, é a problemática da não confissão. Porque o pecado dá para resolver com a confissão, mas sem confissão, a gente não resolve o pecado. E por que a gente tem que confessar o pecado? Porque Deus é santo. E nós somos a expressão da sua santidade nessa terra. Terceiro lugar, e para concluir assim, fica alerta, fica atento, fica atenta às ciladas de Satanás. Eu cresci em uns ambientes, e eu vou falar também, é recorrente,
que falaram algumas coisas para mim, e eu acolhi no meu coração como verdade absoluta. Uma delas é que o diabo não pode entrar na sua mente. É verdade, Hilton. O diabo não pode entrar na sua mente. Mas a gente tem que fazer uma pergunta. Para ele choferar você, para ele manipular você, para ele desviar você, ele precisa entrar na sua mente? Então a gente fica meio que tranquilo porque o diabo não pode entrar na nossa mente, a gente dá até uma relaxada. Mas hoje eu sei que ele não precisa entrar na tua mente para manipular você. Porque ele pode entrar no teu coração. É isso que Pedro fala para Ananias: por que deixaste Satanás sondar, rodear, tomar o teu coração? Influenciar você. Ele fez isso com Pedro, ele fez isso com Davi, ele fez isso com Adão, ele fez isso com Eva. Com tudo gente de Deus, fez isso com Abraão, fez isso com Jacó. Tudo gente de Deus, ele tomou, ele influenciou. Ele direcionou por um caminho distante de Deus. Porque Satanás é um ser milenar. Quer ver uma coisa? Lá em casa, a gente gosta muito de uma fruta, banana. A gente gosta muito de banana. Come banana quase todo dia, na comida. Se quiser me dar um presente legal, me dá um cacho de bananas. Gosto. Dulce sempre me abençoa aí, Dulce. Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui, ó. E as bananas de Dulce são umas bananas assim que parece que não é a banana normal, né? Porque é um gosto diferente, né? Porque ela tira direto do pé, aquelas bananas do sacolão, né? Amarelinhas. Agora eu vou fazer um pedido para você. Não pense em bananas. Você não pense em bananas. Uma vez eu fiz isso, aí perguntei, quem não está pensando em banana? Aí o irmão levantou lá, eu falei assim, pô, você é um negócio legal. Você viu? Você está conseguindo não pensar em bananas? Então, aqui, rapidinho, eu consegui manipular o seu pensamento. Eu sou um comedor de arroz e feijão. O diabo é um ser milenar. Andou lá pertinho com Deus. Você acha que ele não consegue manipular você? Você lembra que você comeu? Aí quando esse irmão levantou e disse assim, eu não estou pensando em banana. Eu falei, você é especial, irmão. Mas você lembra que você comeu quinta-feira passada? Aí não lembrou. Eu falei, tá, o diabo lembra. Ele sabe o que você falou para sua mulher há um ano atrás. Ele sabe o amigo que você, a pessoa que você não gosta. Ele conhece o teu passado. E ele pega essas tratativas para poder te manipular. Fica atento às ciladas do inimigo. E só dá para ficar atento às ciladas do inimigo fazendo uma coisa. E vocês sabem. Quer ver? Como é que eu... vou falar o texto. Eu ia falar o endereço, mas vou falar o texto. Sujeitai-vos a Deus. Como é que a gente resiste ao diabo? Sujeitando-se a Deus. O problema de Ananias e Safira foi que eles estavam na comunidade religiosa, na Assembleia dos Santos, mas só de maneira aparente. Eles não se sujeitaram a Deus, meus irmãos. Se a gente vem à igreja, participa de culto, e pode cantar, pode pregar, pode ser o que for, mas sem se sujeitar, sem obedecer, sem viver na guarida, no poder, na direção de Deus, o nosso coração pode ser tomado por Satanás. Mas se nós nos sujeitarmos a Deus, Satanás pode ir por qualquer investida, por qualquer caminho, em qualquer tratativa, armar qualquer cilada. Mas nós permaneceremos firmes no amor, no favor, na direção e na vontade de Deus. Cuidado com o apreço pela aparência.
Seja santo, porque o Senhor é santo e nós somos a expressão da sua santidade. E não pestaneja, fica atento às ciladas de Satanás. Isso aqui foi um juízo, eu sei. Isso possivelmente não vai acontecer, não acontece hoje. Aqui a gente está na transição da igreja. Mas o que Deus está dizendo aqui, que aqueles que não estiverem no caminho do Senhor, no final, ou qualquer época da sua vida, terão o mesmo juízo que Ananias e Safira. Isso não é para colocar medo. Do contrário. Isso é para nos levar a uma vida de santidade, meus irmãos. Semana que vem eu vou pregar o que aconteceu depois disso aqui. Porque essa história é um tanto assustadora. Mas lembra, na semana passada, a prova nem sempre é um cenário aparentemente bom. Mas é o lugar que Deus preparou para que você chegue aos melhores momentos da sua vida. Esse texto não é um cenário bom. Imagina. Você falou que deu 10%, deu só 8%. Morreu. Seria uma tristeza, né? Mas a gente vai ver o que acontece depois desse cenário. Como que Deus opera na vida daqueles que vivem em santidade de vida. Vamos ficar em pé?